Oi, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da primária no canal Primária Sud Vem Segue-me. Hoje a nossa aula tem áudio, porque domingo é conferência, então você vai poder ouvir essa aula com a sua família. E no domingo e sábado à noite vai poder assistir a conferência. Nossa aula desse domingo é Doutrina e Convênio 109 e 110 e fala sobre o templo. O templo é uma casa de santidade, é um lugar de santidade. O templo é a casa do Senhor. E o tema diz, ela é tua casa, um lugar de tua santidade. E os hinos que nós vamos ensaiar em outubro, amiguinhos, é tal como um facho, está no Inário Verde, o número 2. E no Inário das Crianças, eu gosto de ver o templo e a Igreja de Jesus Cristo. Então, 2 versículos para a gente começar, versículo 12 e versículo 13, nos ensina um pouquinho do que nós encontramos no templo e do que é o templo. Então, primeiro, vamos aqui entender um pouquinho nesses versículos. E aqui, no versículo 12, diz, tua glória descanse sobre teu povo e sobre esta casa, sobre tua casa, para que seja santificada e consagrada como santa, para que tua santa presença esteja continuamente nesta casa, para que todas as pessoas que atravessarem o umbral da casa do Senhor sintam o teu poder e sintam-se compelidos a conhecer que tu a santificaste e que ela é tua casa, um lugar de tua santidade. Então, de acordo com esses 2 versículos, nós sabemos então que o templo é a casa do Senhor, né? O que nós encontramos no templo? Nós encontramos a glória do Senhor, a presença do Senhor e o poder do Senhor. Nós podemos sentir o poder do Senhor. E o que é o templo? Então, nós já falamos que é a casa do Senhor, que o templo é uma santidade ao Senhor, que o templo é uma casa santa, o templo é um lugar de santidade. Então, tudo isso nós aprendemos nos versículos 12 e 13 sobre o que é o templo e o que encontramos no templo. Em Doutrina e Convênio 109, do 1 ao 4, amiguinhos, tem algo muito importante. Na seção 109 é a oração dedicatória do Templo de Kirtland, onde o Senhor, nos versículos de 1 a 4, né, principalmente o versículo 2, diz, tu que mandaste teus servos construírem uma casa ao teu nome neste lugar, Kirtland. Então, o templo de Kirtland, ele foi construído, assim como todos os demais templos, principalmente, tá? E primeiramente, porque o Senhor mandou. O Senhor mandou construir templos. E no versículo 5, algo muito importante é que naquela época, os santos eles construíram esse templo em meio a grandes dificuldades, a grandes tribulações, em meio a muita pobreza. Eles doaram seus bens para a construção do templo, com o objetivo de que o Senhor Jesus Cristo tivesse um lugar onde se manifestar a seu povo. E essa palavra manifestar-se significa revelar ou dar a conhecer. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele se revela, ele dá a conhecer nos templos. Então, o Senhor manda construir templos para que ele possa manifestar a seu povo nos templos. E aqui está o povo de Kirtland construindo o seu templo com muito sacrifício, com muita dificuldade. Termina de ler esses versículos com a sua família, amiguinhos. E algo muito importante é que o templo de Kirtland, ele é muito importante na história da igreja. Primeiro porque Jesus Cristo apareceu ali, junto com os antigos profetas. E esses profetas, eles conferiram a Joseph Smith as chaves do sacerdócio necessárias
para realizar a obra de Deus aqui na terra nos últimos dias. Então, nós aprendemos que as chaves do sacerdócio, elas são necessárias para realizar a obra de Deus. E essas chaves do sacerdócio estão na igreja hoje em dia. Tá? Esse mesmo poder dessa época aqui continua na igreja hoje em dia. O templo de Kirtland, amiguinhos, ele demorou quase 3 anos de muito sacrifício para ser construído. Quase 3 anos. Quando eles terminaram de construir, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith no templo. O profeta, então, ele leu a oração dedicatória do templo em 27 de março de 1836. Ele pediu que o Senhor aceitasse esse templo. Esse templo pudesse servir para que os membros, oferecessem seus sacrifícios ao Senhor através das boas obras, das ordenanças e convênios que eles fariam com ele lá no templo, por si mesmo e por seus entes queridos. Então, o profeta Joseph, ele orou também para que o Senhor aceitasse o templo, e para que o templo fosse uma proteção e bênção para todos os que o frequentassem. O profeta, ele orou também pelos que tinham sido oprimidos, tá? E ele orou também pelos opressores. Ele orou também para que todas as pessoas do mundo inteiro se convertessem à plenitude do Evangelho. Eu gostei muito dessa parte, quando o profeta ele ora, pelo povo dele que havia sofrido tanto e pelo povo que fez seu povo sofrer também. Ele nos ensina, sobre o perdão na oração dedicatória, sobre sacrifício, sobre as bênçãos, sobre gratidão. Ele nos ensina sobre a obra missionária, sobre orar para que o Senhor abençoe a obra missionária. E eu gostei muito. Então, em 27 de março de 1836 foi a dedicação do Templo de Kirtland, amiguinhos. Havia quase 1.000 pessoas nessa reunião. Muito mais pessoas desejavam participar e o profeta, então, ele preparou uma reunião para que essas demais pessoas pudessem assistir, E eles puderam participar. Igual hoje nós participamos de reuniões de dedicatórias de templo. E o Senhor, ele nos abençoa, assim como abençoou esse povo naquela época. Então, foi preparada a oração, a sessão dedicatória, e foi repetida para muitos povos lá naquela época, em locais próximos a Kirtland, alguns dias depois. Então, o Templo de Kirtland ele foi o primeiro a ser construído desde a antiguidade. Esse templo ele foi o primeiro a ser construído na dispensação da plenitude dos tempos, tá? Quando o Evangelho é restaurado na terra. Então, pensa que você estava aguardando para participar de uma sessão dedicatória de um templo, e faz muito tempo que você aguarda ansiosamente esse dia. O coro, então, ele vai cantar um hino de abertura, e naquele momento, naquela reunião especial, Sidney Rigdon, o conselheiro na primeira presidência, ele fez um discurso. Após uma breve pausa, imagina comigo que você estava lá. Você tem a oportunidade de apoiar os líderes da igreja. Em seguida, você ouve o profeta Joseph Smith se levantar e ler a oração dedicatória. Imaginem que vocês estavam lá, amiguinhos. Imaginem que vocês ouçam o profeta Joseph Smith naquele momento se levantar e fazer a leitura da oração dedicatória do Templo de Kirtland. E por muito tempo isso era aguardado, ansiosamente pelos membros que participaram com tanto sacrifício da construção daquela casa sagrada. Então eu vou contar uma historinha para vocês do que aconteceu naquele dia, tá bom? Uma semana depois da dedicação do Templo de Kirtland, os santos eles realizaram outra reunião lá, era uma reunião sacramental.
Os apóstolos então abençoaram o sacramento e Joseph Smith e seus conselheiros distribuíram os presentes. Uma semana depois da dedicação do templo, tá? Eles fizeram essa reunião, amiguinhos. E em seguida, Joseph Smith e Oliver Cowdery ficaram sozinhos a certo local do templo, onde se ajoelharam e oraram. Depois da oração, eles tiveram uma visão maravilhosa. Viram o Senhor Jesus Cristo. Seus olhos brilhavam como fogo, seu cabelo era branco como a neve e seu rosto era mais radiante que o sol. Jesus Cristo ele revelou muitas coisas maravilhosas a Joseph e Oliver. Ele disse que deveriam alegrar-se, pois seus pecados tinham sido perdoados. Ele estava satisfeito com o templo e afirmou que os santos que o tinham construído seriam felizes. Aceitou o templo como sua santa casa. Jesus disse que iria ao templo com frequência. Mas se os santos não mantivessem o templo sagrado, não o faria. Então, depois de Oliver e Joseph, depois eles viram o profeta Moisés no templo também. Moisés, ele era um profeta que vivera muito tempo antes. Ele voltou à terra para restaurar um poder especial do sacerdócio para Joseph e Oliver. Esse poder ajudaria os filhos de Israel de todas as partes da terra a se coligarem na igreja, ou seja, se unirem à igreja. Pensem que poder é esse, amiguinhos. Esse poder também dá ao profeta a autoridade de mandar missionários para pregar o evangelho em todo o mundo. Que poder é esse, amiguinhos? O poder da obra missionária. Em seguida, Joseph e Oliver viram Elias. Elias restaurou para eles o poder especial do sacerdócio, que fora concedido a Abraão. Abraão também era um profeta que vivera na época do Velho Testamento. Com esse poder, os santos eles poderiam ter as mesmas bênçãos especiais que Deus prometera a Abraão. Elias pode ter sido um profeta contemporâneo de Abraão. Então, depois disso, Joseph e Oliver eles viram Elias, o profeta, outra pessoa, que também se chamava Elias, tá? E que também vivera na antiguidade. Elias, o profeta, restaurou o poder especial do sacerdócio para ajudar as famílias justas. Esse poder permite que as famílias sejam seladas no templo para viverem juntas eternamente. Só para resumir o que nós falamos e para finalizar nossa aula de hoje, tá? Tem essas 3 escrituras aqui que falam sobre Moisés, Elias e Elias o profeta. E Moisés, ele restaura o poder da obra missionária. Elias, do casamento celestial e sua posteridade eterna. E Elias, o profeta, restaura as chaves dessa dispensação. Então, nós falamos de obra missionária, nós falamos de coligação ao evangelho, nós falamos de casamento celestial, casamento feito no templo, tá? E nós falamos desses 3 profetas, esses 3 mensageiros celestiais que apareceram no templo, posterior ao aparecimento de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi o primeiro que apareceu e instruiu Joseph e Oliver. E após esses demais mensageiros celestiais, profetas antigos, Moisés, Elias e Elias o profeta, vem para instruir o profeta Joseph e restaurar partes importantes das chaves do sacerdócio na terra. Essa igreja verdadeira, amiguinhos, essa é a igreja de Jesus Cristo. A obra missionária é maravilhosa, é a forma de o Senhor coligar a Israel novamente. A obra missionária que possibilita que as chaves restauradoras e as chaves do sacerdócio tenham poder nessa terra. É graças ao poder do sacerdócio que a obra missionária pode acontecer, bem como que as ordenanças do templo podem acontecer. E tudo isso é uma grande bênção para nós, membros da igreja.
E nós precisamos lembrar do amor que o Pai Celestial tem por todos nós. Eu gosto muito desse hino, tal como um facho. Por isso eu coloquei ele de fundo hoje para a gente ouvindo aqui durante a aula, né? E o Senhor, Ele tem grandes bênçãos para todos nós. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, amiguinhos. Deixe seu like aí nesse vídeo, compartilhe com a sua família, com seus amigos. Eu vou deixar o material, a apostila dessa aula no nosso canal. Um abraço e até a próxima semana. Tchauzinho, amiguinhos!